Olá, participante e todos que nos acompanham. Eu sou a Rafaela Rodrigues e hoje eu estou com Leandro Marcondes. Nós estamos aqui para apresentar a visão geral dos investimentos no mês de outubro de 2024. Para iniciar, nós já vamos falar sobre a rentabilidade da carteira consolidada da FUNPRESP no mês de outubro. Esse mês nós tivemos uma oscilação negativa do resultado, que ficou em menos 0,03%. Quando nós comparamos ao índice de referência, que é IPCA mais 4, nós ficamos abaixo do nosso índice, que registrou 0,89% no período. No entanto, quando nós olhamos seriam 12 meses, a carteira da fundação ela está acima do nosso índice de referência, ficando em 9,42%, frente a 8,95% do índice de referência. Mas, Leandro, como a gente pode explicar para o nosso participante o que impactou a carteira nesse curto prazo? Então, Rafaela, a principal explicação para essa rentabilidade no mês de outubro, ela se dá dos títulos públicos indexados à inflação, expressos pelo IMAB, que teve rentabilidade negativa de menos 0,65%, e pela Bolsa de Valores também, que teve uma rentabilidade negativa. A gente olha outros ativos como ouro, como renda fixa no exterior, tiveram rentabilidade positiva, mas insuficientes para compensar essa variação negativa nesses outros ativos, né? Porque elas representam uma parcela pequena na nossa carteira. Excelente, Leandro. E é sempre bom, né, a gente lembrar o participante que o planejamento, as decisões de investimentos, elas são orientadas ao longo prazo. Então, quando a gente olha a carteira de investimento, o resultado no longo prazo, né, que é desde fevereiro de 2013, nós temos aí um resultado consolidado de 211,15% da carteira. E quando a gente analisa os principais indicadores do mercado, como, por exemplo, o CDI, nós temos aí uma rentabilidade de 182,26% no mesmo período. E o nosso principal fator, né, o índice que a gente mais olha e persegue e sempre que possível tenta superar, é o nosso índice de referência, IPCA mais 4, que no mesmo período registrou 205,45% de rendimento. Então, a gente ainda tem uma certa vantagem frente ao nosso índice de referência. Leandro, da composição, né, e todas as decisões que são tomadas, a gente também leva em consideração o cenário, as expectativas, e como que seria o cenário doméstico, né, o que aconteceu aí de importante na economia brasileira nesses últimos tempos? Rafaela, o cenário no Brasil, principalmente de crescimento econômico, ele continua resiliente. O mercado de trabalho vem apresentando dados historicamente baixos e, com isso, as revisões de crescimento no ano continuam aumentando. As projeções do Focus já indicam que a gente vai bater um crescimento econômico em torno de 3,1% em 2024. Leandro, e como nós acabamos de falar do resultado, né, que o nosso índice de referência é IPCA mais 4, então IPCA, né, os dados de inflação, é algo que nós sempre estamos acompanhando, justamente para a gente ter o direcionamento, né, de como acompanhar, de como superar o nosso índice de referência. Como foi o resultado de inflação nesse último mês? Então, o IPCA em outubro, ele registrou uma variação de 0,56%, que ficou acima das expectativas do mercado e das projeções da FUNPRESP. E o que pode explicar isso? Principalmente a mudança na bandeira tarifária de energia elétrica, que saiu de vermelha 1 para vermelha 2, impactando, né, a tarifa dessas energias, e da aceleração também dos alimentos. E o que explica, né, essa aceleração dos alimentos? Principalmente por causa do aumento nas carnes, que se deve a uma demanda externa maior, né, por carnes, e também com a questão climática, né, que afetou os pastos e, com isso, consequentemente, né, a engorda do boi. Excelente, Leandro. É um conjunto, né, de fatores que influenciam o IPCA. No entanto, Leandro, aí
no médio prazo, nos últimos 12 meses, a gente teve aí um patamar importante que a gente atingiu. Que patamar seria esse? O IPCA acumulado em 12 meses, ele atingiu o patamar de 4,76%. Isso está acima da meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, de 4,5%, e o mercado não espera que a gente vá terminar 2024 abaixo desse teto superior, mesmo com a revisão da bandeira tarifária para amarela a partir de novembro. As projeções do mercado indicam que a gente deve terminar o ano com o IPCA em torno de 4,6%. Excelente, Leandro. E lembrando que a inflação, ela influencia na taxa de juros, né? E o que o Banco Central fez diante desses resultados de inflação? Perfeito. Não só a inflação, Rafaela, mas o Banco Central olhando também para o cenário fiscal mais desafiador, né? Olhando também para a questão da desvalorização do real em relação ao dólar, que isso também impacta na inflação, ele decidiu elevar nessa taxa, já tinha tido um aumento de 0,25 pontos percentuais, subiu para 0,5 pontos percentuais, e a expectativa é que a gente tenha mais um aumento de 0,50 pontos percentuais em dezembro, finalizando o ano com a taxa de 11,75%. Excelente, Leandro, todas as informações que você trouxe sobre o cenário doméstico, e agora nós vamos falar sobre o cenário internacional, começando pelos Estados Unidos. Havia uma preocupação sobre a desaceleração da economia americana, no entanto, as expectativas melhoraram depois da divulgação das perspectivas do Fundo Monetário Internacional e do Wall Street Journal, que prevêem um crescimento da economia americana tanto para 2024 como para 2025. Do lado da economia monetária, nós tivemos, eles tiveram uma redução de 0,25 pontos percentuais na taxa de juros, que hoje está entre 4,50% a 4,75%. E na zona do euro, o Banco Central Europeu também reduziu a taxa de juros em 0,25 pontos percentuais, mantendo o ritmo iniciado em setembro. Isso se dá num contexto em que a economia da zona do euro ela encontra-se crescendo de forma lenta e gradual e com a inflação um pouco mais controlada. Já na China, o resultado do PIB do terceiro trimestre registrou 4,6%. É um resultado acima das expectativas do mercado, mas, no entanto, abaixo do resultado do segundo trimestre, que ficou em 4,7%. A meta de crescimento da China para esse ano é 5%. No entanto, ainda há dúvidas se, de fato, a economia chinesa vai ter força, para atingir a meta, dado que ainda eles estão em crise, no setor imobiliário. Para concluir, vamos abordar a estratégia da Fundação no mês de outubro. Nesse mês, aproveitamos que o mercado está mais estressado, com as taxas maiores, para adquirir títulos públicos indexados à inflação, principalmente com prazos mais longos, e aproveitar essas taxas. E do lado da renda variável, não houve movimentações nas posições de ouro e títulos públicos americanos, e continua se monitorando o mercado em busca de novas oportunidades para esses títulos. É isso, Rafaela. Participantes, esse foi mais um Panorama Funpresp. Agradecemos a sua audiência e até a próxima. E para você que deseja ter mais informações sobre os nossos investimentos, acompanhe o Radar de Investimentos, as lives trimestrais e o Panorama Funpresp. Obrigada e até breve.